Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse versículo, às vezes, é citado de uma maneira errada, dizendo que você não pode interpretar a Bíblia. Principalmente os católicos usam essa interpretação do versículo, né? Que nenhuma escritura é de particular interpretação. Você tem que atender à interpretação dada pela Santa Mãe Igreja Católica e etc, etc. Mas não é isso que ele quer dizer. Ele se completa no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo deu a palavra de Deus aos profetas no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, os profetas da igreja. Deu a palavra de Deus foi registrada, ela não é de particular interpretação no sentido de... Tem uma outra versão que fala assim, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, não é invenção humana, não é nem o homem que inventou a profecia bíblica. Quando eu falo profecia, vamos entender um termo aqui. Profecia não é só previsão do futuro. Profecia vem do verbo proferir. Então um profeta, ele profere a palavra de Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. Ele é o porta-voz. Tem lá o presidente da República, ele não fala com todo mundo. Ele tem um porta-voz que fala pela presidência da República. Você tem uma empresa grande, com muitos diretores, presidentes e tal. Você tem lá um departamento de comunicação e você tem um porta-voz da empresa que dá as notícias para a imprensa, que fala o que está sendo feito e tal. É o porta-voz. Ele não é o gerador da notícia, ele leva a notícia ou leva a voz do presidente, leva a voz da empresa para o mercado. Assim também o profeta é um porta-voz de Deus. Ele não inventa o que ele está falando. Ele profere aquilo que o Espírito Santo manda ele proferir. Então essa é a origem das Escrituras. E então, no caso aqui, nenhuma profecia provém de particular elucidação. Então a interpretação, mas aqui no sentido de quem gera a profecia, ok? Então, tendo definido isso, que profecia não é necessariamente prever o futuro, mas é o que Deus proferiu, a gente pode ir para 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 7, Paulo escreve assim: falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, aquilo que Deus fala na sua palavra, aquilo que ele fala através dos profetas, são coisas que existiam antes até dos profetas existirem. Porque a fonte disso é Deus. É o próprio Deus, e o Deus é eterno. Aí no versículo 9, ele confirma isso, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. E agora aqui, atenção nesse versículo. Versículo 13, 1 Coríntios 2, 13. As quais coisas, essas coisas que ele mencionou antes, né? O que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a revelação e a inspiração dada pelo Espírito Santo aos profetas de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, era uma inspiração verbal. Ele falava, o profeta falava o que o Espírito Santo falava para ele. Era uma inspiração verbal. Aí vem aquela questão, né, que normalmente se pergunta, mas então, aquilo que Deus falou, em que língua que ele falou? Aí sempre surge essa questão. Bom, para começar, quando Deus criou o homem, quando criou Adão e Eva, eles falavam uma língua. Eles conversavam entre si, eles já foram criados com uma língua. É o único ser vivo que tem uma língua complexa. Você tem lá os papagaios que imitam, né? Mas não é língua aquilo. Você tem as baleias que conversam entre elas com sons, mas elas não têm um vocabulário completo, elas não têm os verbos, os substantivos, os sujeitos, elas têm uns sons, né? Elas têm é que nem conversar por apito, né? É que nem aqueles navios antigamente, quando não tinha rádio, eles tinham lá os sinais, eles com bandeirinha, eles faziam os sinais, o que estava acontecendo, então com apitos, né, com tom, 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 bandeira e tal, aí a pessoa do outro navio via aquilo e sabia o que estava acontecendo. Mas um vocabulário, uma língua, uma linguagem, é uma coisa muito complexa. Só os seres humanos conseguem conversar efetivamente com uma linguagem. Sabe-se que os golfinhos são os animais mais inteligentes, né, que existe. Um dos animais mais inteligentes são os golfinhos. O papagaio também é a ave mais inteligente que existe. Por isso que ela consegue até aprender a imitar palavras. E eu estava outro dia vendo tem um documentário acho que é Nat Geo, Discovery Channel, alguma coisa assim, é O Mundo Sem Ninguém. O Mundo Sem Ninguém. Então eles vão colocando 50 anos, se desaparecessem todas as pessoas, né, o que aconteceria com o mundo? Então, 50 anos, vai acontecer isso, isso, isso. Alguns prédios vão cair, porque prédio que precisa de manutenção contínua não vai suportar, vai ter infiltração, um vidro quebra, as pombas entram, fazem cocô lá dentro, as fezes delas são extremamente ácidas, penetram no concreto, afetam a ferragem, apodrece a ferragem e o prédio cai. Então eles vão falando tudo, e no fim realmente não sobra nada. As únicas obras dos homens que sobrarão, caso desapareçam, isso é hipotético, né? Se desaparecesse toda a humanidade da Terra, as únicas coisas que sobrariam perfeitas, sem deteriorar, sem enferrujar, sem estragar, seriam as coisas que estão na Lua, que os astronautas deixaram na Lua. Porque lá não tem vento, lá não tem umidade, não tem ferrugem, não tem nada, né? A não ser que caia um meteorito em cima lá do objeto, aí acaba com ele. Mas os papagaios, daí ele explicava, porque eu estou contando a história toda, é que o papagaio, ele explicava que ainda durante um tempo, se desaparecerem todos os seres humanos, durante muitos anos, a língua humana, a linguagem humana será escutada na Terra, no planeta. Mas quem vai falar isso? Não tem nenhum humano, no mundo sem ninguém, não tem ninguém. Os papagaios. Porque os papagaios, além de aprenderem, um papagaio pode durar 80 anos. E nesse período, esses papagaios que aprenderam com os humanos vão ensinar os seus filhotes. Porque eles ficam repetindo aquelas palavras que para eles não significa nada, né? Os filhotes aprendem e também saem repetindo. Então vai demorar algum tempo, talvez mais de um século ou dois, para se deixar de ouvir vozes humanas, ou palavras humanas, não, vozes humanas não, porque é a voz do papagaio, no planeta Terra. Então a linguagem é uma coisa muito complexa, claro que o papagaio não entende o que ele está falando, mas nós entendemos, e Deus deu uma língua lá para Adão já, e Adão já se comunicava com essa língua. Só que o que aconteceu?
houve a queda, mas o mundo ainda falava uma língua só. Aí você chega até em Babel. Quando Deus criou o homem, ele falou, crescei e multiplicai-vos. Depois, quando aconteceu o dilúvio, né, era para se espalharem pela terra também, né? E eles não se espalharam, eles se juntaram num lugar, depois do dilúvio, para construir Babel, para construir a Torre de Babel, dizendo, vamos fazer uma torre, porque assim nós não seremos espalhados por toda a terra, olha só. Porque Deus tinha dado a ordem para que se espalhassem por toda a terra. Eles, não, vamos fazer uma torre, vamos fincar o pé aqui, assim nós não vamos ser espalhados por toda a terra. Aí o Senhor desce, vê a torre que eles estão fazendo, e já percebe que nada será impossível ao homem. O homem tem uma inteligência, uma criatividade, uma capacidade que é acima de qualquer outro ser vivo. Nenhum outro ser vivo tem a capacidade humana, tem a inteligência humana, tem a criatividade humana. Afinal, ele foi a coroa da criação. Então Deus espalha, aliás, se espalha, antes de espalhar por toda a terra aqueles povos, ele confunde as suas línguas. E ao confundir suas línguas, eles se juntam, então, por línguas iguais. Oh, você aí fala inglês? Eu também, então vamos ficar juntos aqui. Não foi bem assim, mas é mais ou menos isso, né? Então eles se juntaram e aí saíram como tribos, como nações separadas. Então as nações, foi Deus quem criou as nações, foi ali em Babel que foram criadas as diferentes nações. Cada nação foi para um lado e falando a sua própria língua. Então, nós não temos a língua original de Adão. Ninguém sabe a língua de Adão. Ninguém pode falar a língua de Adão. E já passou muito tempo para um papagaio que tenha feito companhia a Adão ter aprendido a língua e mantido essa língua pelos seus papagainhos, né, descendentes. Já passou muito tempo. Então ninguém sabe a língua de Adão, porque quando cada um passou a falar uma mesma língua, uma língua diferente, é claro que ela era diferente da língua de Adão, da língua original que eles falavam. Porque senão eles teriam aprendido uma nova língua apenas e manteriam a língua original. Ah, gente, vamos continuar falando a língua original. Mas não, aquela língua original foi apagada. Foi apagada. Então nós não sabemos qual é a língua original. Então Deus deu línguas diferentes para cada ser humano. E línguas é um negócio interessante, porque as línguas elas desafiam a teoria da evolução, que diz que as coisas evoluem, né? Tudo. As línguas regridem. Quanto mais antiga uma língua, mais complexa ela é, mais palavras ela tem para designar diferentes coisas do seu vocabulário. Por exemplo, o grego. O grego tem 4 palavras, ou mais, até não me lembro direito, mas para designar o que nós traduzimos por amor. Nós traduzimos amor, mas no grego tem eros, tem filéu, tem ágape, tem mais uma outra que eu não lembro agora. Então tem várias palavras que nós traduzimos por amor, mas a língua é muito mais complexa, é muito mais completa também. O hebraico também é uma língua mais complexa do que as línguas modernas. Você vê o inglês, que é uma língua muito mais moderna, né, muito mais recente, ela é muito mais simples. Você aprende inglês e fala inglês muito rapidamente. O português, ele na verdade é um espanhol mal falado, né? Porque o português veio do espanhol. E o espanhol, por si, é uma língua criada. Porque quando os reinos da Espanha, que eram vários reinos diferentes, várias famílias, várias tribos, né? Cada um falava uma língua. Aí teve um rei lá, de Castilha, ou Castela, alguma coisa assim, não lembro agora, que unificou a Espanha e falou, não, precisa tudo falar uma língua só. Aí ele contratou uns monges para eles criarem uma língua, criaram o idioma castelhano, que é o idioma de Castela. E esse é o idioma espanhol que nós conhecemos hoje. Esse foi um idioma criado, foi inventado por homens, montado, é a língua castelhana. E o português, como Portugal durante muito tempo foi
foi também parte da Espanha, não é? E então os portugueses acabaram derivando a sua língua do espanhol. Tanto é que é muito fácil para a gente entender o espanhol, mais fácil até para um brasileiro entender o espanhol do que para um espanhol entender o português. É mais fácil para nós entendermos o espanhol falar do que um espanhol entender um português falar. Aliás, eu tenho uma dificuldade muito grande para entender o português de Portugal, né? Às vezes eu ficava em algum hotel que tinha lá jornal CNN, ou tinha jornal... Normalmente você vai em hotéis de fronteira, né? Lá no sul, Foz do Iguaçu, ou então hotéis na Europa. Você tem canais de notícia em português e canais de notícia em inglês, mas é o português de Portugal. Então eu preferia assistir o canal de notícia em inglês, que eu entendia melhor, do que o de Portugal. Eles falam assoprando muito, né? Parece um francês. Tanto é que para americanos, para o ouvido dos americanos, eles não pensam que um brasileiro ou um português de Portugal sejam latinos, ou seja, sejam povos de língua espanhola. Porque para o ouvido deles parece muito mais uma língua francesa do que uma língua espanhola, o português que eles escutam. Mas então, dando essa volta para explicar que os idiomas, Deus usou homens para escrever as escrituras. As escrituras originais foram escritas em hebraico, aramaico e grego. Alguém pode perguntar, bom, mas então que confusão é essa que Deus deu as suas revelações em 3 línguas diferentes? Sim, 3 línguas diferentes. Dependendo da época e do lugar, era uma língua diferente que foi falada, e o Antigo Testamento, principalmente em hebraico. No Novo Testamento nós temos o Evangelho de Mateus, que é em aramaico. Aramaico era um hebraico popular, era um hebraico simplificado, era o hebraico que se falava na Judéia nos tempos do Senhor Jesus. Era o aramaico. E depois você tem os outros evangelhos e as cartas em grego. O grego era como se fosse o inglês da época, a língua universal. Todo lugar que você fosse viajar, fazer negócios, comprar, vender, você tinha que saber falar grego. Porque era o grego que era a língua da cultura, não é? Como foi no Brasil e na Europa também, no mundo, até o começo do século XX, era o francês, não era o inglês. O inglês só depois da Segunda Guerra Mundial que ele se colocou como uma língua universal. Mas antes disso era o francês. Tanto é que você pega os impressos dos Correios, você vai ver que está escrito em português, tudo de letrinha pequenininha, né, aquelas fichas para preencher, está em português e francês. Porque até hoje eles têm a obrigação de colocar no francês, que era de onde surgiu a ideia do postal, né, do serviço postal. E o francês era uma língua também chique, é uma língua de sabedoria, de cultura e tudo mais. Mas acabou perdendo lugar para o inglês. Eu estudei francês até o meu primeiro ano de ginásio, depois que introduziram o inglês no lugar do francês. Bom, então nós temos uma Bíblia que foi revelada em 3 idiomas, e uma questão que geralmente costuma surgir é a seguinte: que língua eu tenho que ler a Bíblia? Porque tem uma turma aí que fala, não, só pode ler em hebraico o Antigo Testamento, não, só pode ler em grego o Novo Testamento e tal. Mas será que foi assim que Deus determinou? Tipo assim, se você não lê em hebraico, você não entende. Será que é isso? Tem aquela turma lá do Yeshua, né? Se você não falar Yeshua, você não está falando Jesus, porque não é Jesus. Então ele inventa um monte de obstáculos para dificultar para a pessoa chegar até Deus. Como se o Espírito Santo não fosse capaz de entender quando uma pessoa se dirige a Jesus, ou a Jesus, ou a Jesus, ou a Yesu, ou qualquer língua que se fale, que se traduza o nome de Jesus. Como se o Espírito Santo não entendesse. Ah, não, falou errado. Esse não pode. Ora, lá em Romanos 8, fala que o próprio Espírito, né? O próprio Espírito
entende o que nós estamos falando. Nós oramos e o Espírito Santo, ele é o nosso corretor ortográfico. Ele pega a nossa oração, arruma ela e entrega ao Pai. É assim, é esse o papel do Espírito Santo. Isso que ele faz. Ele pega a nossa oração e coloca ela em condições de entregar para o Pai. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de alguma entidade incapaz de entender as intenções do coração. Ah, se você não clamar pelo nome de Yeshua, ele não vai responder. Então esse não é o meu Deus, se for assim, porque o meu responde e entende. Eu chamava meu pai de papai. E se estivesse numa praça cheia de gente, eu gritasse, papai, ele ia olhar para mim. E tinha ali um monte de papai. Mas ele ia reconhecer a minha voz. O ouvido dele já estava condicionado, treinado a reconhecer a minha voz, o meu grito. Então é uma bobagem grande. Não caiam nessa conversa aí desses judaizantes, esses caras que fazem culto de chapeuzinho de judeu, de paninho no pescoço. Não perca nem seu tempo. Esses caras fantasiados não merecem nenhuma consideração, porque eles estão deturpando a verdadeira fé cristã, a verdadeira simples fé cristã, que não depende desse aparato judaico todo. Mas então, o que acontece quando nós traduzimos a palavra de Deus? Nós perdemos alguma coisa? Bom, sempre se perde alguma coisa na tradução. Então ela deixa de ser a palavra de Deus? Essa é a questão. Porque se foi escrito em hebraico, original, e Deus não permitiu que sobrasse nenhum original. Todos os originais apareceram. Nós temos cópias e cópias e cópias e cópias. Não temos originais da Bíblia ou das cartas dos apóstolos, de ninguém. Nós temos são cópias e cópias e cópias e cópias. E será que perdemos, então, a palavra de Deus, a inspiração divina da sua palavra? Bom, se nós perdemos, então os primeiros discípulos também perderam. Então a mãe e a avó de Timóteo não terá ensinado a ele as Escrituras. Porque ela não usou. Ela não usou as Escrituras hebraicas. Percebe? E nem o apóstolo Paulo, e nem mesmo as citações do Senhor Jesus nos evangelhos, feitas pelos seus autores dos evangelhos, né? Não teriam usado as escrituras originais. Por que isso? Porque naquela época, as escrituras do Antigo Testamento, quando fala escrituras no tempo ali no tempo dos evangelhos, no tempo do início da igreja, quando se fala a palavra escrituras, elas não são as escrituras do Novo Testamento, porque ainda não tinha. Só depois muito depois é que os apóstolos foram escrever os evangelhos, né, os autores do evangelho. Lucas não era apóstolo, foram escrever, ali só tinha João e Mateus que é apóstolo, né? Lucas e Marcos não. Mas foram escrever os evangelhos, e depois, ainda bem depois, os apóstolos iriam escrever o livro de Atos, Atos foi Lucas, né? Mas os apóstolos iriam escrever as cartas. E as citações, muitas das citações que eles fazem do Antigo Testamento, não são dos originais hebraicos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Mas então, de que escrituras eles estão citando? Que escrituras foi que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo ensinaram para ele? Ensinaram uma escritura errada. Será que foi assim? Ensinaram outra escritura? Não, ensinaram as escrituras, a palavra de Deus ensinaram. Só que era uma versão grega que foi traduzida algum tempo antes do tempo do Senhor Jesus. Houve um grupo de 70 sábios judeus, rabinos, escribas, tudo, de Alexandria, no norte da África, no norte do Egito. Eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. Porque como o mundo estava se tornando globalizado naquela época, e muitos judeus já estavam na diáspora, né? Ou seja, já tinham sido espalhados para fora da sua terra da Judéia, então eles viram a necessidade de existirem as escrituras em grego.
que era a língua que a maioria do mundo falava já. Então traduziram para o grego as Escrituras. Ela é chamada de versão Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. E essa versão dos 70 era usada no começo do cristianismo também. Até cerca de 400 anos depois do nascimento de Cristo, ainda se usava o Antigo Testamento na versão dos 70, Septuaginta. Foram acrescentados depois os textos do Novo Testamento. Mas era esse Antigo Testamento que usava. Então, como que podia ser? Então, será que não perderam com isso a palavra de Deus? Não. Como é que funciona a palavra de Deus? Você tem toda a comunicação, você tem um emissor e um receptor. Uma comunicação, para ser perfeita, para ser ideal, tudo que o emissor falar tem que ser recebido pelo receptor. E o emissor fala de uma maneira a evitar todos os ruídos, todos os problemas que possam surgir nesse caminho entre um e outro, para que chegue a essa mensagem, chegue inteira no ouvido do receptor. Mas se eles forem de línguas diferentes? Bom, toda palavra, toda comunicação, ela tem que agir aquilo que a própria palavra comunicação faz. Comunica ação. Comunicação quer dizer comunicar ação. Eu falo para você, fique em pé. O que você faz? Fique em pé. Eu comuniquei uma ação para você. Eu digo, sente-se, você se senta. Percebe? Então, essa minha comunicação, de comunicar uma ação, ela estaria ruim se eu falasse, fique em pé, e você se sentasse. Se eu falasse, sente-se, e você ficasse em pé. Aí eu estava com problema de comunicação. Mas se a comunicação faz a ação acontecer exatamente como era a intenção do comunicador, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Nós não estamos falando aqui de palavras mágicas, hein? Abracadabra, qualquer coisa assim, não. Porque muitos levam a Bíblia, o hebraico, o grego da Bíblia, como se fossem palavras mágicas, que se você não falar no original, que nem naqueles livros de bruxaria, de história de contos de fada, né? Se você não repetir exatamente do original, ela não tem poder. Não é assim. Não é assim. Quem dá poder à sua palavra é o próprio Deus. E se Deus dá poder à sua palavra, se ela é em hebraico, se ela é em grego, se ela é em chinês, se ela é em português, tanto faz. Vou dar um exemplo. No Brasil, você chega numa esquina, tem uma placa vermelha, com letras brancas, escrito pare. Ok? Você não acha, a não ser em Portugal, né? Você não vai achar placa escrito pare por aí. Mas quase que no mundo inteiro, na Europa, por exemplo, as placas de parar na Europa estão escritas stop. Stop, a palavra inglesa. S-T-O-P. Porque já é uma palavra universal. E se você está viajando na Espanha, eu estava na Espanha uma vez, chega numa esquina, tem lá stop. Para. Pare. Por quê? Porque ela comunica uma ação, pisar no freio. Percebeu? Então não importa, não precisa estar pare para eu parar. Se tiver stop, eu tenho que parar também. Então eu tenho que entender que a mesma comunicação comunica a mesma ação, apesar de estar em outra língua. E assim é a palavra de Deus, ela comunica a mesma ação. Então, se eventualmente a gente perde alguma coisa na tradução, é por essa imperfeição das línguas modernas de não terem vocabulário tão bom quanto as línguas antigas. Por exemplo, o amor, em português você tem amor. Você ainda tem caridade, né? E eu ainda acho melhor a versão em português, mais antiga, que fala caridade, traduz o amor de Deus como caridade. Porque o amor de Deus realmente é caridade, é um amor que é desinteressado, é o amor que dá sem esperar receber em troca. Não é amor de paixão, não é amor de sexo, não é amor erótico, não é nada disso.
nem amor de amigo, filéu em grego, mas é um amor caritativo, vamos chamar assim. O amor é o ágape, é o amor desinteressado. Então você perde algumas coisinhas, sim, nesse sentido, mas no geral, não. Porque senão, quando a mãe e a avó de Timóteo ensinaram para ele as Sagradas Escrituras, e são chamadas de Sagradas Escrituras ali, ele não teria aprendido as mesmas Sagradas Escrituras que Deus tinha revelado no Antigo Testamento. Porque estavam em grego. Ela usava a versão Septuaginta. Percebe? Mas não. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer língua que ela seja traduzida. Porque se o tradutor leu pare e traduziu stop, a ação que aquela palavra gerou é a mesma do original. Percebe? A comunicação comunica a ação, gera uma ação. Então, se o que eu leio na Bíblia em português, eu leio em inglês, eu leio em grego, eu leio em hebraico, elas geram a mesma ação em mim, não tem problema nenhum, então, estar em diferentes línguas. Ok? É a mesma palavra inspirada por Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.